Boa tarde, professor, tutores, colegas. Eu sou a Tatiana, falo para vocês aqui de Nova Petrópolis. Eu estou aqui para fazer a minha leitura etnográfica. Vou tentar falar em 10 minutos, estou marcando aqui. Eu escolhi o artigo Produzindo Corpos Ativos, a aprendizagem de crianças indígenas e agricultoras através da participação nas atividades produtivas familiares. Por alguns motivos. Primeiro, que eu trabalho com agricultura também, com ervas medicinais, plantando ervas medicinais, e porque eu já participei de algumas atividades em comunidades indígenas de Porto Alegre também envolvidas com agricultura familiar. Eu me identifiquei com o tema e vou tentar fazer a minha leitura aqui para vocês. Primeiro eu vou começar falando sobre a autora. A autora do artigo é a Antonella Tassinari, que é uma pesquisadora, uma professora doutora que é titular na Federal de Santa Catarina. Ela é formada pela Universidade de São Paulo em Ciências Sociais, doutora também pela mesma universidade. Ela dá ênfase à etnologia indígena e antropologia na educação, com participação principalmente nos seguintes temas: povos indígenas, infância e educação indígenas, identidade étnica, diversidade cultural e educação escolar, história e ensino da antropologia. Esse artigo trata sobre a observação da autora em duas populações diferentes. Uma na região das Araucárias, em Turvo, Santa Catarina, e a outra famílias indígenas, comunidades indígenas, localizadas na região de florestas equatoriais e campos alagados do rio Uacá, no Amapá. As duas populações observadas têm como base central da sua cultura a agricultura familiar, principalmente voltada para o seu próprio autossustento, e também utilizam os produtos dessa agricultura como fonte de renda. As famílias de Turvo com ervas medicinais como macela, manjericão, alecrim, alfazema, e as famílias indígenas principalmente na produção de farinha de mandioca. Esse artigo ele buscou observar a aprendizagem passada pelas famílias para as crianças desde a criação. Então são famílias que olham para o trabalho infantil de uma outra forma, diferente daquilo que a gente está acostumado. Vou esclarecer isso melhor. Essas famílias, como a base da cultura delas é a agricultura familiar voltada para o autossustento, desde cedo as crianças elas estão envolvidas com o trabalho dos adultos. Os adultos eles percebem valor nessa aprendizagem passada para as crianças, porque essa aprendizagem ela pode passar os valores da cultura, os hábitos, as práticas, tudo aquilo que faz parte da vida cotidiana deles, desde o preparo das ervas, da plantação, até o processo dessas ervas ou dos produtos da terra para o seu consumo e para a comercialização. Tem bastante semelhança nas duas populações observadas. As culturas são bem diferentes, cada um tem a sua cultura que é bem diferente. No entanto, eles têm diversos pontos em comum. Um deles, como eu já mencionei, é a agricultura como base central das suas culturas. Além disso, são os métodos que são utilizados para perpetuar os saberes e garantir a manutenção das práticas e dos seus costumes no dia a dia, das crianças, no caso. O processo de aprendizagem das crianças nessas duas comunidades tem início na infância. Então, os adultos, quando eles percebem que as crianças começam a imitar aquela coisa que a gente vê, a criança, conforme ela começa a crescer, ela começa a imitar as atitudes dos adultos. Nas nossas culturas, isso tem, na nossa cultura mais ocidental, mais urbanizada, tem desdobramentos diferentes, mas nessas culturas que têm a agricultura como base central das suas identidades, os adultos começam a estimular, eles percebem que a criança está imitando os adultos e eles começam a estimular que a criança acompanhe os pais, as mães, nas atividades diárias de plantação, de tudo que eles fazem para a sua existência e sobrevivência. Então, no caso das famílias de Turvo, eles falam em desenvolver ânimo para o trabalho, e nas famílias indígenas eles falam em pegar o ritmo da aldeia.
e isso acontece de formas diferentes, mas similares, através da observação e da experimentação. As famílias indígenas, por exemplo, eles levam as crianças pequenas para colher a mandioca e eles dão uma cesta pequena para a criança e dão uma faca pequena, em miniatura, que não tem corte. Então eles deixam que as crianças imitem as mães descascando a mandioca e que levem para casa de volta no seu cestinho as mandiocas. E o interessante no artigo é que eles comentam que isso dá um senso de orgulho para a criança se sente realizada por estar sendo capaz de fazer uma atividade igual a do adulto, e isso garante um senso de confiança na criança, vai desenvolver um senso de confiança. O mesmo acontece nas famílias de Turvo. Os adultos deixam, através da brincadeira, observar o que os adultos estão fazendo, e a criança ela começa a observar. Interessante que nas duas comunidades as atividades que são mais podem ser consideradas mais perigosas, como mexer no fogo ou manusear alguns instrumentos, os adultos não permitem que as crianças realizem essas atividades. Só ao passo que a criança vai mostrando que está desenvolvendo a capacidade, aí os adultos vão deixando as crianças desenvolver essas atividades consideradas mais perigosas, ou o trabalho mais pesado, no caso das famílias indígenas. O interessante é que a aprendizagem, diferente das escolas, ela é feita através das práticas corporais e da observação, e quase que não é falada, que se opõe ao ensino das escolas, que as escolas não só desconsideram essas maneiras de aprendizagem, mas elas acham que o conhecimento pode só ser passado através da fala e da escrita em ambientes fechados. Ambas as famílias, elas veem o ensino tradicional como uma ameaça ao seu modo de vida, não só porque elas afastam as crianças do seu contexto familiar e do ambiente onde elas obtêm esse conhecimento prático, mas também porque, no caso das famílias de Turvo, como um indivíduo entrevistado comentou para a pesquisadora, os professores diziam: estude para não ficar igual ao seu pai, como se ser igual aos pais, no caso de viver de plantas medicinais e do cultivo delas, e em função da administração de uma propriedade familiar, fosse algo negativo. Tá aí um dos pontos que talvez seja uma visão etnocêntrica. A partir dos 5 anos, as crianças começam a ser levadas para observar os pais. Isso, na nossa cultura, só da gente falar assim, trabalho infantil, as pessoas já falam: nossa, trabalho infantil é proibido. Eu concordo com isso, sempre pensei assim, mas eu nunca tinha considerado esse ponto de vista apresentado pela autora. Esse trabalho foi feito por mim e pela Érica Alves dos Santos, ou dos Santos Alves. E a gente chegou às mesmas conclusões, que normalmente a gente fala em trabalho infantil e pensa: trabalho infantil é uma coisa proibida. Tá, proibida, a gente tem que se alertar para isso, mas o que o artigo mostra é uma realidade diferente, uma realidade no qual a velocidade de aprendizagem das crianças, eles são respeitados, e também as inclinações pessoais das crianças são respeitadas. Então, quando a gente fala aqui em trabalho infantil, essas famílias não consideram que as crianças estejam trabalhando, eles chamam de ajuda aquilo que as crianças fazem, mesmo porque as crianças, elas não começam a pegar no trabalho pesado desde cedo. É só a partir dos 16 anos em que os indivíduos são considerados como adultos para realizar as tarefas cotidianas relacionadas ao trabalho das suas famílias. Então, o trabalho infantil que a gente vê aqui não é o trabalho, mas é mais para a criança desenvolver a habilidade necessária para realizar as atividades que são para o próprio sustento das suas famílias, e também perpetuação das suas identidades culturais, que vêm já dos seus pais, dos seus avós. Vamos ver o que mais aqui que eu anotei. As famílias, elas consideram, tanto as famílias de Turvo como as indígenas, consideram que não seja saudável para o indivíduo ficar parado. No caso das famílias indígenas, eles chamam de pegar no ritmo da aldeia, e isso pode ser desde acompanhar os pais no trabalho, ou pegar um barco para levar a farinha até o centro de comércio, ou
solto, que eles chamam de soltar a criança, que é basicamente deixar a criança solta para andar com seus primos, que eles chamam de primos, que podem ser amigos ou primos mesmo das crianças, até cunhados também são chamados de primos, para rodar pela aldeia, realizando todo tipo de atividade na qual ela vai estar se familiarizando com os ambientes utilizados pela tribo. As florestas, as matas, os campos, nadar, pescar, remar, tudo isso é considerado como prática essencial para a aprendizagem desses indivíduos. E aí eu acho interessante notar que eu falei da visão etnocêntrica que nós temos sobre o trabalho na infância. Essas famílias elas já consideram que o ensino formal, como proposto pelas escolas, ele não é suficiente para a aprendizagem dessas crianças. Ele não é suficiente porque ele não considera o contexto específico que essas crianças vivem e as atividades familiares que estão diretamente envolvidas com a sua sobrevivência. O ensino formal ele é visto pela autora, a autora levanta essa questão como homogeneizante. E o ensino formal ele tenta universalizar as crianças sem considerar que crianças universais têm características que dependem do seu contexto próprio cultural. Então foi interessante olhar para criança, a relação de criança com o trabalho sob essa perspectiva que a autora apresenta, conforme observou nessas duas populações apresentadas. E através da observação e das práticas corpóreas observadas nos adultos, as crianças vão pegando o ritmo do trabalho que é próprio das suas culturas, que é próprio do contexto onde elas estão sendo criadas. É interessante notar que aqui as famílias veem a escola como uma ameaça. No entanto, a pesquisa realizada pela própria autora junto às crianças mostrou que as crianças elas têm elas têm um desempenho igual e até superior às outras crianças que não têm esse contexto de agricultura familiar. Então quer dizer que não só a escola, não só o trabalho como é visto por eles interfere nos estudos, como essa aprendizagem é capaz de desenvolver o senso de autonomia necessário para que essas crianças também se adaptem ao autossustento, para o desenvolvimento sustentável das suas próprias culturas e identidades, para que elas desenvolvam esse senso de autonomia, independência e que possam ser independentes financeiramente, ter uma fonte de renda que elas aprendem desde os 5 anos observando os pais, os adultos nas atividades a que se propõe. E eu acho que é isso. Gostei muito do artigo, a Érica gostou também, a gente gostou de ver a relação de crianças com o trabalho sob essa outra ótica diferente do que a gente está acostumado na nossa cultura ocidental, que logo falar trabalho infantil, a gente já imagina uma criança numa mina de carvão, toda suja, sendo explorada, escravizada, ou uma criança uma criança engraxando sapatos na saída do metrô. Mas não, o trabalho como mostrado pela autora é de outra forma, que respeita a velocidade de aprendizagem das crianças e também considera o contexto em que as crianças estão inseridas. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha sido clara. Qualquer coisa, eu fiz as minhas observações de forma escrita, que eu também vou estar disponibilizando na postagem desse vídeo. E até logo, até mais. Tchau!